Viver no Rio é viver em uma metrópole que oferece ao mesmo tempo praias, montanhas, lagoas e florestas. Somos tão privilegiados que temos a maior floresta urbana do mundo. Esta aqui, a Floresta da Tijuca. Nossa cidade se integra à natureza, o que traz mais qualidade de vida para a população. Pena que nem sempre a gente saiba cuidar devidamente deste bem. Aprender a valorizá-lo pode ser o primeiro passo para preservá-lo. Para o Rio de Janeiro, esse é um patrimônio. São Paulo tem suas indústrias, mas o patrimônio do Rio é a paisagem natural, essa beleza que está aí. Isso é que traz as pessoas de fora para vir para cá. Além de praias, o Rio conta com belas cachoeiras e grandes lagoas, de tirar o fôlego. Por onde se anda hoje, se navegava antigamente. É o caso do Campo de Santana. Essa lagoa, ela era uma conexão com o mar. Quando a maré sobe ou quando a maré subia, e até hoje ainda acontece, a água invade pelo canal do Mangue e naquele tempo chegava até aqui e faziam uma espécie de reservatório até a maré baixar. Quando a maré baixava, essa água retornava toda. Lá pelo século XIX, no início do século XIX, toda essa área foi refeita, foi urbanizada, já se havia planejado e já começava a crescer a cidade nova. Então, o Canal do Mangue foi retificado e esse espaço, então, lagunar, foi replanejado. Com o aterro, a altura do terreno onde foi construído o parque foi aumentada para substituir a vegetação de mangues da antiga lagoa, o que alterou a engenharia de edificações para o local, de subsolo lodoso. Por outro lado, a cidade não é apenas uma floresta de prédios, mas ela precisa também de áreas de lazer, áreas arborizadas, áreas de aeração, intervalos entre as áreas urbanizadas e que fazem, como esse Campo Santana e também o passeio público, umas áreas com essas características. O passeio público, construído no século XVIII pelo mestre Valentim, tem, além da arborização, pontes de estilo oriental, chafarizes e jacarés, que fazem parte da história do local. Eles são um testemunho artificial dos jacarés que habitavam aqui a Lagoa do Boqueirão, né? Agora, é interessante saber por que Boqueirão, por que passeio. Passeio está evidente. Aqui foi construído um parque para que as pessoas tivessem um espaço de lazer. Agora, por que Boqueirão? Porque, na verdade, o Boqueirão que deu nome à lagoa que existia tem a ver com aquele espaço onde ficam os Arcos da Lapa. Porque Boqueirão é uma passagem estreita, intercalada por duas montanhas ou dois relevos altos, que são precisamente o Morro Santa Teresa e o Morro de Santo Antônio. E aquela passagem que dava acesso ao Mata Porcos, né, que é a rua Riachuelo, ali é o Boqueirão. E a lagoa se estendia até lá, como tantas outras lagoas que aproveitavam reentrâncias do litoral para acumularem simultaneamente as águas de escoamento dos relevos vizinhos e a água do mar num espaço abrigado, fechado, tipo Enseada de Botafogo e essa daqui e tantas outras. Linda e exuberante, a Lagoa Rodrigo de Freitas é uma opção muito procurada por moradores e visitantes para passeios e para a prática de esportes. Mas dar um mergulho, infelizmente, já não é possível. A Lagoa de Sacopenapã era assim. Depois que virou Lagoa Rodrigo de Freitas, foi diminuindo até ficar assim. O contraste está no mapa que mostra o espelho da água atual marcado pela linha pontilhada. Para se construir clubes, ruas, viadutos e edifícios, para que veículos pudessem trafegar e o povo pudesse melhorar sua forma física e houvesse uma área de lazer mais ampla, a lagoa foi reduzida. Todos já ouvimos falar do mico-leão dourado, um animal característico da Mata Atlântica, principalmente do Rio de Janeiro, que ficou conhecido por estar ameaçado de extinção. E não é de hoje que a espécie está em perigo. O motivo principal não foi a caça, mas a destruição de seu habitat. Ação humana por todos os processos que destroem a própria natureza.
não por caça. Muito no passado ele era levado como um animal exótico na Europa, mas na verdade o processo de destruição deles foi exatamente a fragmentação da floresta, a destruição do habitat em que eles quase se extinguiram. Um esforço enorme, foram gastos muitos recursos. Hoje ele começa a dar sinais de que ele é capaz de sobreviver com a criação de unidades de conservação, tudo isso. Outro, o muriqui. Mas eu li isso, que as pessoas comiam muriqui adoidado. Mas a literatura mostra que o principal fator que levou à destruição do muriqui foi também a destruição do habitat e as doenças provocadas, transmitidas pelo homem. Além de espécies animais, o rio também está em vias de perder espécies vegetais. Hoje, o país tem uma lista oficial de espécies ameaçadas de extinção, que pulou de 92 para 2008, de 108 espécies para 472 espécies. Isso representa, em termos de flora, alguma coisa próxima de 1% da flora do Brasil. Então, essa lista, de fato, ela ainda tem uma tendência daqui para frente a ter um crescimento muito maior. E é interessante que essas espécies são espécies, incluem aí tanto espécies de valor econômico, como, por exemplo, o próprio pau-brasil, um nome que deu o nome ao nosso país, há espécies de importância econômica em termos de madeireira, até espécies que não têm uma importância econômica, mas eram endêmicas. O Rio de Janeiro, por exemplo, com essas paisagens tão diferenciadas, tão características, possui um número grande de espécies que nós chamamos de espécies endêmicas. Você conhece as plantas endêmicas do Rio de Janeiro? Ou seja, aquelas que só nascem aqui, na nossa cidade? Uma das mais famosas é aquela orquídea que dá nos paredões da Pedra da Gávea, do Cristo e um pouco do Pão de Açúcar. São espécies que ficaram isoladas geograficamente nessas montanhas de pedras. E são espécies que só no mundo inteiro só existem aqui, na cidade do Rio de Janeiro. Por falar em espécies nativas do Rio, vamos conhecer um pouco mais sobre a fauna carioca. Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa e bonita por natureza. Não à toa, nasceu e cresceu no coração da Mata Atlântica, berço da maior biodiversidade brasileira, pois abriga uma variedade de espécies animais e vegetais maior do que a própria Amazônia. São mais de 1.300 espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, representando cerca de 2% de todas as espécies do planeta. Tem ainda 20.000 espécies de plantas, sendo 8.000 endêmicas, que nascem somente ali. Quando o Brasil foi descoberto, esse bioma ocupava quase toda a região costeira, do Piauí ao Rio Grande do Sul, cobrindo também a Argentina e o Paraguai. Mais de 500 anos de exploração, de crescimento urbano descontrolado e de outras agressões, dos quase 1.300.000 quilômetros quadrados dessa mata original, restam hoje pouco mais de 7% em território brasileiro. E ainda assim, a Mata Atlântica mantém uma grande riqueza natural. Conhecer esse patrimônio ambiental é uma das maneiras de ajudar a preservá-lo, promover ações individuais e coletivas e cobrar políticas públicas de recuperação do bioma, nada mais são do que medidas básicas de sobrevivência e de garantia de um futuro para todos. O estado do Rio de Janeiro inteiro era composto de Mata Atlântica, mas que inclui restingas, mangues, campos de altitude e as próprias florestas de planície, florestas de encosta. A Mata Atlântica é o ecossistema que se chama hotspot. Hotspot é quando você, além da riqueza, você considera o grau de destruição. Aí ele se torna, a importância para a conservação se torna maior. E no Brasil nós temos 2 hotspots, o bioma Mata Atlântica e o bioma Cerrado. Nas últimas décadas, a preservação do meio ambiente tem sido cada vez mais difundida nas escolas e nos meios de comunicação. Por que será que, mesmo assim, ainda maltratamos tanto a natureza? A maioria das pessoas que hoje degradam o meio ambiente, elas o fazem até por uma questão de sobrevivência. Então, por exemplo, a gente tem muito problema
nas encostas do Rio de Janeiro, ocupações irregulares das áreas de proteção ambiental, criação de gado em detrimento da fauna e da flora natural, caçadores, etc. Ainda tem muito aqui dentro do Rio de Janeiro essa coisa, e esse é um combate permanente que passa por educação ambiental, passa por conscientização dessas pessoas, mas passa justamente pela erradicação da pobreza, porque essas pessoas, às vezes, estão usando isso para sustento e é uma coisa difícil de se conter. A minha opinião é que é uma conjuntura de fatores, não só essa relacionada à pobreza, mas especialmente a questão de educação, a questão do conhecimento, a questão do crescimento desordenado, uma série de coisas que num conjunto formam o quadro que a gente tem hoje. Está mais do que na hora de o ser humano se lembrar de que faz parte da natureza. Destruindo o meio ambiente, ele promove a autodestruição. E uma cidade como o Rio, mundialmente conhecida por suas belezas naturais, precisa que cuidem melhor desse seu patrimônio. Nós vivemos num lugar em que, sem a natureza, a gente não sobreviveria. Então, se a gente não levar em consideração que esse desafio tem que ser um desafio de todos, da sociedade, das pessoas, das instituições, dos organismos, nós vamos levar muitos anos para poder recuperar alguma coisa. Então, eu acho que a gente precisa modificar o padrão de desenvolvimento que a gente quer para a nossa qualidade de vida. Acho que a gente tem que fazer uma reflexão mesmo. Todo cidadão deve refletir o quanto ele está contribuindo positivamente, como no caso dos que querem participar, dos universitários. E para si próprio, quanto que eu estou contribuindo para degradar, para destruir, para não preservar aquilo que é importante para a minha vida, vão ser para os meus filhos.